Mais de uma semana de quarentena, hoje aqui no Brasil, e já está todo mundo se perguntando o que fazer. Já está todo mundo fazendo cálculo e percebendo que não vai dar para pagar as contas. Está todo mundo com medo de perder o emprego. Está todo mundo achando que o patrão não vai conseguir manter a firma aberta. A grande pergunta nesse momento, então, é o que dá para fazer? O objetivo desse vídeo é mostrar que o problema não é um problema econômico de como resolver isso aí. O problema que a gente tem é um problema político. Não é que não há dinheiro para resolver a crise. O que não há é espaço político que permita que o governo resolva a crise. Então vamos imaginar aqui que o Brasil é a Suécia ou a Dinamarca, que a gente não tem problema político. É nesse sentido que eu vou mostrar que há sim o que dá para fazer. Vamos pensar no seguinte: absolutamente nenhuma economia capitalista sobrevive sem demanda. O Brasil, uma semana parado, já vai ter aí um tombo no PIB em 2020 na ordem de 3 ou 4%. Se isso for dar 2 semanas, 5 ou 7%. Imaginem o tamanho do estrago que uma economia parada por 2, 3, 4 meses pode causar. Os grandes empresários até resistem, porém demitem em massa. Os pequeno e microempresários, quase todos vão à falência. Com a falência generalizada, estados e municípios que dependem de arrecadação também quebram. É a tempestade perfeita. É algo que pode fazer com que vejamos novamente imagens como aquelas que a gente viu na década de 30, na Grande Depressão, aquelas enormes filas de pessoas se aglomerando para conseguir um prato de comida. A resolução da crise dentro de uma perspectiva capitalista passa por 4 eixos. O primeiro, de ajuda ao sistema financeiro. O segundo, de ajuda aos grandes empresários. O terceiro, de ajuda aos microempresários, pequenos empresários, aos autônomos. E um último eixo de ajuda a estados e municípios. Quem é que tem que fornecer essa ajuda? A União. Não tem mais ninguém que possa fazer qualquer coisa. O sistema financeiro tem que ser ajudado para garantir liquidez. Não adianta aqui a gente partir para uma infantilidade de destruir tudo, sendo que o que a gente está aqui analisando é uma perspectiva capitalista. Portanto, tem que injetar liquidez no mercado de ações, evitar a disparada do dólar. Então o Banco Central tem que comprar papéis mesmo, tem que manipular juros, tem que fazer o que tiver que ser feito para acalmar o tal mercado. Mas isso é fácil, e aliás, isso é o que está sendo efetivamente feito. Aliás, só isso que está sendo feito. O problema é que só isso não vai resolver absolutamente nada dos nossos problemas. Aos grandes empresários tem que ser oferecido um pacote de ajuda mediante ao compromisso da garantia dos empregos. Aos que aderirem, se pode oferecer isenção de tributos, seja tributo sobre folha de pagamento, seja sobre outros tributos. A esses também pode ser oferecido um programa de renegociação de dívidas adquiridas nesse período, com inclusive carência para começar a pagar, com melhores juros, com mais prazos. O governo pode fazer isso através dos bancos públicos, criando linhas de crédito. Para os pequenos empresários, microempresários e para os autônomos, também um interessante pacote de salvação. Também somente para aqueles que concordarem em manter os empregos. Esse pacote pode contar com o perdão de dívidas contraídas nesse período, com mais crédito e um crédito também com carência para começar a pagar, com juros e prazos generosos. Mais que isso, microempresários, pequenos empresários, talvez precisem de ajuda com contas básicas, como aluguel de salas ou de lojas, como contas como água, luz e etc. Tem que subsidiar a folha de pagamento de determinados setores. Para os autônomos não há muito o que fazer, é renda básica universal, perdão de dívidas, flexibilização para pagamento de aluguéis, de contas de água e luz, renda básica de verdade, no mínimo um salário mínimo por pessoa, mais R$ 250, vamos dizer, por dependente. E no último eixo, o eixo de estados e municípios,
também claramente suspender a dívida de estados e municípios para com a União, então os estados e municípios não precisam mais pagar a União, e ao mesmo tempo a União tem que aumentar os repasses de verbas para estados e municípios. A mesma coisa em relação ao crédito, à carência, aos subsídios. Não há outra coisa a se fazer a não ser um pacote generoso para todas as áreas da economia, como esse que eu descrevi. E antes que você pare para dizer como pagar tudo isso, eu vou dizer: esse não é o problema. Para que a gente consiga pagar tudo isso, as amarras são políticas, então vamos desamarrá-las. Por exemplo, tem que acabar a lei do teto de gastos. Com ela, nada disso pode ser feito. A lei de responsabilidade fiscal tem que ser flexibilizada. A regra de ouro tem que deixar de existir. O governo não precisa ter como regra emissão de dívida para se financiar. A dívida tem que ser utilizada para controle da inflação, para manipulação dos juros. Isso quer dizer que também tem que ser alterada a relação entre Tesouro e Banco Central, para que o governo tenha mais flexibilidade para gastar. Essas mudanças todas nos levariam também a uma necessidade de uma reforma tributária, não só no sentido de fazer justiça tributária, mas também para dar ao Estado mais poder para controlar a inflação. Por isso que eu disse lá no início do vídeo que o nosso problema não é nem monetário nem fiscal, é um problema político. Fazendo essas desamarrações políticas que eu citei aqui, já daria para fazer. A questão é que nós não somos nem Suécia, nem Noruega. A nós cabe determinado papel no capitalismo global, que é o papel de economia não desenvolvida. Então, a grande questão é, para enfrentar tudo isso, precisaríamos de uma transformação política. Eu seria ainda mais radical. Eu defenderia estatização de bancos, estatização do sistema de saúde, enfim. Eu só estou aqui tentando demonstrar com esse vídeo aquilo que está sendo feito nos países ricos, onde não existem essas amarras políticas. Dinheiro nunca vai faltar, porque o Estado é monetariamente soberano. Se você não entende isso que eu estou aqui dizendo, aqui na descrição vão ficar 2 vídeos. É fundamental que você assista esses vídeos para entender que não existem essas amarras. Num dos vídeos eu explico como que funciona o dinheiro do governo e no outro vídeo eu explico como que funciona a inflação. Entendendo esses 2 vídeos e entendendo o que eu disse aqui nesse vídeo, você vai entender que o nosso único problema é político. E aí você vai chegar à conclusão que eu sempre chego. Precisamos de uma transformação radical na política. Precisamos de uma revolução. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. E se você puder, torne-se um apoiador do Saia da Matrix. Aqui na descrição está o link do nosso Apoia-se, que é uma maneira prática de colaborar, e está também o link do nosso site, com outras formas de estar colaborando com a manutenção do canal. Valeu, moçada! Grande abraço a todas e a todos, falou, valeu e até a próxima!